Existe um medo vivendo dentro de você agora. Mesmo ele não grita, não se anuncia, mas tá lá, sussurrando baixinho todas as razões pelas quais você não deveria tentar, não deveria arriscar, não deveria viver. E o mais perturbador, você nem sabe como ele entrou. 1952, Universidade McGill, Canadá, um neurocientista chamado Dan Al-Heb trancou voluntários em câmaras de isolamento total. O objetivo era simples: descobrir o que acontece quando o cérebro humano fica sozinho consigo mesmo. O que ele encontrou destruiu tudo o que pensávamos saber sobre o medo. Mas essa não é apenas a história de um experimento científico. É a história de um homem chamado Miguel, que usou essa descoberta para escapar de uma prisão que nem sabia que existia. E quando você entender o que ele fez, vai perceber que a chave para a sua própria liberdade sempre esteve exatamente onde você mais temia olhar. A prisão invisível. Miguel acordava todo santo dia. O mesmo aperto no peito, como se alguém tivesse amarrado um nó bem apertado em volta dos seus pulmões durante a noite. 34 anos, mesmo emprego, havia 12 anos, mesma mesa, mesmo trajeto, mesma vida, pequena e segura. Não porque ele amasse, mas porque a ideia de qualquer coisa diferente o paralisava. Ele tinha medo de falar em reuniões, medo de pedir aumento, medo de dirigir por estradas que não conhecia, medo até de ligar para alguém que não conhecia bem. E a pior parte, ele nem sabia mais quando tinha começado. É como se eu tivesse nascido com isso. Ele me contou, anos depois. Os olhos fixos no chão, como se o medo fosse parte de mim, como se eu fosse o medo. Toda noite era a mesma coisa, deitado na cama, olhando para o teto, aquela pergunta martelando. Por que eu sou assim? Por que eu não consigo ser normal? Ele via outras pessoas rindo, falando alto, tomando decisões, sem pensar duas vezes, e sentia inveja. Uma inveja silenciosa e envergonhada, de quem não consegue nem pedir para trocar de lugar no ônibus. Foi numa dessas noites que ele digitou no Google como parar de ter medo de tudo, e encontrou algo que não deveria ter encontrado. Um artigo obscuro sobre os experimentos de privação sensorial de Donald Hebb, e no final, uma nota de rodapé sobre uma técnica que cientistas comportamentais chamavam de reprogramação por exposição imaginária controlada. Miguel não sabia disso naquele momento, mas aquela seria a última noite da sua vida antiga. O segredo que Hebb descobriu, deixa eu te contar o que Donald Hebb fez. Ele pegou estudantes universitários saudáveis e os colocou em câmaras completamente isoladas, sem luz, sem som, sem toque. Só o vazio e os próprios pensamentos. E esperou 48 horas. Foi tudo que levou. Em menos de 2 dias, cérebros perfeitamente normais começaram a entrar em colapso. Alucinações, pânico extremo, pensamentos obsessivos que giravam e giravam sem parar. Porque quando o cérebro não tem nada lá fora para processar, ele amplifica tudo que tá lá dentro, especialmente o medo. E aqui está a parte que mudou tudo. Hebb descobriu que o cérebro não consegue diferenciar entre uma ameaça real e uma ameaça imaginada. Pensa comigo. Quantas vezes você já ensaiou mentalmente uma conversa difícil? Quantas vezes já imaginou o pior cenário antes mesmo de acontecer? Quantas vezes já viveu um desastre completo na sua cabeça? Cada vez que você faz isso, seu cérebro registra como se fosse real. Neurônios disparam cortisol. É liberado memórias de trauma. São gravadas padrões de medo. São reforçados. Você está literalmente treinando seu cérebro para ter medo. Mas espera, se a imaginação pode criar o medo, ela também pode destruí-lo. E foi isso que Miguel entendeu naquela noite. O protocolo Miguel começou pequeno, escolheu o medo mais simples. Falar em reuniões de trabalho. O protocolo tinha 4 fases, e ele seguiu cada uma delas com uma precisão quase obsessiva. Fase 1. O confronto. Ele sentou em silêncio, fechou os olhos e fez a pergunta que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando: do que exatamente eu tenho medo? Não a resposta superficial, a resposta real, a que dói. E ela veio como um soco no estômago. Tenho medo que todo mundo veja que eu sou uma fraude, que descubram que
Eu não sei nada que riam de mim. Que meu chefe perceba que contratou a pessoa errada. Que eu seja humilhado na frente de todos e nunca mais consiga olhar para ninguém. Pronto, ali estava o monstro. Tinha nome. Fase 2. O mergulho no inferno. Aqui está. O que a maioria das pessoas nunca faz. Miguel não fugiu do pior cenário. Ele correu em direção a ele. Deliberadamente em detalhes vívidos, ele imaginou tudo dando errado. Viu-se levantando na reunião, voz tremendo, pessoas olhando, alguém rindo baixinho, seu chefe fechando a cara, as palavras saindo erradas, a humilhação completa. E então, continuou. Imaginou voltando para sua mesa, o silêncio constrangedor. O resto do dia, arrastando, indo para casa, deitando na cama. E percebeu. O mundo não acabou. Ele continuou respirando a vida. Seguiu. O pior cenário aconteceu. E ele sobreviveu. Fase 3. A reescrita. Depois de viver o inferno, Miguel fez algo radical. Ele imaginou a mesma cena, mas dessa vez, prosperando. Viu-se levantando com confiança. Voz clara. Pessoas ouvindo com atenção. Sua ideia sendo bem recebida, seu chefe assentindo, um colega comentando. Depois, boa apresentação. Mas não como fantasia boba, como treinamento deliberado. Atletas olímpicos fazem isso há décadas. Cirurgiões ensaiam procedimentos. Mentalmente, pilotos simulam emergências na cabeça. Porque o cérebro não diferencia. Imaginação vívida é a experiência real para o subconsciente. Fase 4. A âncora. Toda a sessão terminava do mesmo jeito. Miguel tocava o pulso esquerdo e dizia em voz alta: eu já enfrentei o pior. Estou livre. Um gesto. Uma frase. Um comando neural. E sempre que o medo voltava durante o dia, ele repetia. Tocava o pulso. Lembrava. Já passei por isso. Não há nada que eu não possa enfrentar. Os 21 dias Miguel fez isso todos os dias. 15 minutos. Sem falta. Primeira semana. Nada mudou lá fora. Mas algo estava mudando por dentro. Como uma rachadura pequena, numa barragem enorme. Segunda semana, numa reunião de segunda-feira, ele levantou a mão. Disse 3 frases. Nada demais, mas disse. Terceira semana, propôs uma ideia nova. E percebeu algo surpreendente. Ele ainda sentia medo, mas o medo não tinha mais controle. Era como observar um cachorro latindo do outro lado. De uma cerca ainda, fazia barulho. Mas não podia mais mordê-lo. 6 meses. Liderava apresentações. 1 ano. Pediu aumento. Recebeu. 2 anos. Abriu o próprio negócio. O experimento não matou o medo, ele me disse, olhando direto nos olhos dessa vez, mas matou o poder que o medo tinha sobre mim. E isso mudou tudo. O método está aqui. Você entendeu? O que aconteceu? O medo que vive no seu subconsciente foi plantado através de repetição inconsciente, 1000 pequenos momentos de você imaginando o pior, ensaiando fracassos, vivendo derrotas antes delas acontecerem. Ele pode ser removido da mesma forma, repetição consciente. 15 minutos por dia, 21 dias. Minutos 1 no ar. Identifique o medo específico. Não fuja. Olhe para ele. Minutos 13. Imagine o pior cenário até o fim. Viva ele completamente. E perceba que você sobrevive. Minutos 8 menos 12. Imagine prosperando. Treine o sucesso com a mesma intensidade que você sempre treinou o fracasso. Minuto 13. Crie sua âncora física. Um gesto, uma frase, um comando. Minutos 14 menos 15. Gratidão por ter tido coragem de olhar para dentro. Você não precisa de equipamento caro. Não precisa de anos de terapia. Você precisa de 15 minutos de coragem por dia. E a pergunta é simples. Você tem? O compromisso. Miguel provou a ciência. Derrebe. Comprova. Agora é sua escolha. O medo que te paralisa não é mais forte que você. Ele só teve mais tempo para treinar. Se algo despertou em você agora, deixe um like. Não por mim. Por você, como um compromisso silencioso com você mesmo. De que vai tentar. E se você conhece alguém preso
nessa mesma prisão, invisível, compartilhe isso. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Nos vemos no próximo, até lá. Lembra, o maior experimento da sua vida é aquele que você faz dentro da própria mente, e você tem total controle sobre ele.